É uma grande alegria para mim poder participar desse projeto ES 3.0 da Igreja do Fonseca, em Niterói, Rio de Janeiro. Você já encontrou pessoas que dizem, por exemplo, eu nasci em determinada igreja, toda a minha família pertence a essa igreja, eu me criei também nessa igreja e não pretendo mudar de religião. É certo que o apego às tradições religiosas, se forem bíblicas, são importantes, mas a grande dificuldade é quando a pessoa coloca a sua tradição religiosa acima das Escrituras. Outras pessoas podem dizer o seguinte: Deus me revelou, Deus me falou, Deus me mostrou e, portanto, a experiência pessoal acaba ficando acima da revelação. Você diz, olha, a Bíblia diz isso, e a pessoa contra-argumenta dizendo, mas o Espírito me revelou aquilo. Alguns até chegam a usar aquele texto de Paulo que você lembra, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, como tendo o sentido de que a experiência direta com o Espírito Santo substitui o compromisso com a palavra de Deus. Esse profetismo moderno, como eu chamo, de Deus falou, Deus me mostrou, está se tornando cada vez mais comum em nosso meio hoje. É certo que revelações sobrenaturais do Espírito não se limitam apenas a profetas. Uma pessoa comum pode receber uma revelação em termos de sonhos, visões ou uma impressão do Espírito Santo. Mas a dificuldade é que quando essa experiência se torna mais confiável do que a Bíblia. Quando eu digo, o Espírito me falou, o Espírito me revelou, você é obrigado a concordar comigo. Se você não concordar com a minha opinião, você está sendo rebelde com o Espírito Santo. Cuidado com esse carismatismo contemporâneo que está se tornando cada vez mais comum e, lamentavelmente, substituindo o compromisso com a palavra revelada. Hoje, alguns dizem, os tempos mudaram. E as coisas foram para aquela época, no período bíblico. Mas hoje nós estamos vivendo num mundo diferente, tecnológico, cibernético e o que você quiser acrescentar. Portanto, não preciso mais me preocupar com os velhos ensinos daquela época. Pessoas no passado tendiam a dizer, eu não concordo com a Bíblia, ou eu não aceito a revelação de Deus. Hoje não. A versão moderna, eu aceito da Bíblia aquilo que eu concordo e eu rejeito e considero como cultural o que não concordo. Independente da forma que a cultura for levada em consideração, quer seja a cultura antiga ou a cultura moderna, ela é prejudicial se substitui a Bíblia. Eu aceito da cultura tudo aquilo que está em conformidade com a palavra de Deus, mas quando a minha cultura está em conflito com a palavra de Deus, a minha posição deve ser a mesma do apóstolo Pedro e dos apóstolos, que disse, Pedro falando, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Outras pessoas usam a sua razão. E nesse sentido eles dizem, mas isso não faz sentido, não é lógico. Por que você quer que a gente siga as orientações de Levíticos 11 sobre os alimentos puros e impuros? Aquilo foi só uma tradição lá para os judeus. Lembram-se que se tivesse sido tomado a sério esses ensinamentos, nós não teríamos o problema do coronavírus. Outras pessoas dizem, mas os milagres da Bíblia também não são racionais, como no caso Jonas dentro do ventre de um grande peixe. Isso não faz sentido. Essas pessoas põem a razão acima da revelação. Resumindo as nossas considerações, eu gostaria de deixar com vocês uma pergunta-chave. Sou eu que julgo a Bíblia ou é a Bíblia que julga a mim? Como palavra de Deus,
A Bíblia tem autoridade final e eu devo submeter-me a ela. Eu gosto muito de um pensamento de Abraham Lincoln que diz: aceita pela razão o que puderes e o que não puderes, aceita pela fé. Que Deus abençoe o estudo, a recapitulação do que estudamos durante essa semana na lição da Escola Sabatina. Deus os abençoe. Um grande abraço.